A informação que a gente tem de bastidor é que o Lula está completamente desesperado com esta reunião que acabou de ser confirmada aqui agora, tá? Na imprensa, pelo governo americano, o que é que Donald Trump quer com Flávio Bolsonaro. Essa notícia é uma notícia explosiva que eu vou trazer e vou explicar tudo nos mínimos detalhes e principalmente o motivo do desespero do Lula. Tem um motivo sim para o Lula estar desesperado, né, por causa dessa reunião. E foi a convite do Donald Trump, gente. Não foi nem o Flávio Bolsonaro que se autoconvidou, que pediu a reunião, que é o pior ainda para o Lula. Então eu vou explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes. Outra notícia explosiva, gente, tá? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, acaba de tornar um candidato inelegível, gente, tá? Está fora da eleição. TSE acaba de tornar candidato inelegível. E o que vocês vão ficar mais assim chocados foi o motivo pelo qual o TSE cassou aqui essa candidatura, tornou esse candidato inelegível, está fora da eleição de 2026. Vocês vão ficar completamente chocados. E o ministro André Mendonça, gente, partiu pra cima do Lulinha, do filho do homem, gente, tá? Eu disse pra vocês que isso ia acontecer a qualquer momento e as previsões se concretizaram, gente, tá? André Mendonça, ministro do STF, acabou de tomar uma decisão bombástica contra o Lulinha, contra o filho do homem, e o desespero tomou conta geral da esquerda, gente, tá? Tomou conta de todos e é claro que eu vou trazer também essa informação e os mínimos detalhes para vocês. Gente, além dessas outras várias informações, tá? Já vou começar aqui já dando início às informações, para o vídeo não ficar muito longo. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Estão preparados, gente? Se tiver de pé, senta, já vai pegando aí o cafezinho, assistam de camarote, porque a partir de agora tem muita coisa interessante. Missão dada, missão cumprida, gente. Pois bem, a casa caiu para o missão dada, missão cumprida, Benedito Gonçalves, gente, tá? Deu ruim para o homem, né? O missão dada, missão cumprida. Vocês assistam que vocês vão entender. Só que dessa vez a missão dada não foi cumprida, para desespero de todos eles. Vocês vão entender, gente, assistam. Essa missão foi dada, mas dessa vez não vai ser cumprida. Benedito Gonçalves, aquele que disse missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Aquele que apareceu com o filho nos Estados Unidos, todo de rico. Brazil, man. Brazil. Oh, what's your name? Felipe. Felipe? João Felipe. Júlia. Junior. Yes, starting on the bottom. First time I see this in real life. Oh my God, crazy. Yeah, the Louis Vuitton Air Force, Rich Mill. Oh shit. Denim Terrace. Yeah. Jacket is from? Prada? Oh, cool. Aquele que beijou o Lula na sua posse, disse muito emocionado por isso. Pois é, o Senado Federal vai rejeitar o seu nome para ser o corregedor geral, aquele que regula toda a vida dos juízes do Brasil. Já imaginaram? Tomara que o Senado tenha sensibilidade como teve em relação ao Messias e rejeite Benedito Gonçalves para ser o corregedor geral da Justiça no Brasil, porque ele tem muito a explicar. Senhor ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente nunca esquece desse momento, né, gente? Tá o Brasil inteiro e até hoje a gente gostaria de saber que missão que foi dada e qual é essa missão que foi cumprida, gente. Até hoje o povo brasileiro tá sem saber. É, gente, mas nesta questão aqui, nessa ocasião, tá difícil aqui do Benedito ser corregedor e ser o chefão dos magistrados, né, dos juízes do Brasil.
Porque não tá dando certo não, gente, tá? O clima lá ficou tenso. Quando viram que ia dar errado pro homem, parece que postergaram, adiaram lá a espécie de sabatina e vai ser decidido em uma outra hora, gente, tá? Tá passando vergonha o senhor, missão dada, missão cumprida dentro do Congresso Nacional. E eu vou estar aqui acompanhando para trazer aqui para vocês, gente, tá? Teve que ser adiado lá, porque não tava dando bom pro homem, não. Que vergonha. E agora, gente, não tá dando bom para esse aqui também não, viu? Lulinha da Silva não deve estar dormindo lá na Espanha, não. André Gonçalves vai para cima e decide que irá abrir procedimento para investigar troca de delegado na Polícia Federal no caso do Lulinha. Gente, André Mendonça tomou aqui uma decisão que chocou Brasília e o Brasil inteiro, né? Tá aqui na CNN Informação. Mendonça, gente, tá o terrivelmente evangélico e o terror de Lula e Lulinha vai abrir procedimento para apurar troca na PF no caso Lulinha. Por quê? O André Mendonça não ficou satisfeito com a justificativa dada pelo alto comando da Polícia Federal, que foi lá, trocou o delegado sem, ao menos, o comunicar. Sim, na calada. Troca. Quando ele fica sabendo, já vai ser tarde demais. Só que a casa caiu, né? E o André Mendonça parece que acordou. O ministro André Mendonça do STF deve abrir um procedimento para apurar as circunstâncias da troca do delegado da Polícia Federal à frente das investigações da fraude do INSS, em que Fábio Luiz Lula da Silva é citado. Como mostrou a CNN, Mendonça, que é responsável pela relatoria do caso no STF, considerou insuficiente a explicação da Polícia Federal para a substituição feita sem que ele tenha sido comunicado previamente. Ele não foi comunicado, ele foi pego de surpresa. O alto comando da PF foi lá, mudou o delegado e passou por cima do André Mendonça. Claro que Mendonça não ia gostar, né? O relator ainda tem demonstrado preocupação com a possibilidade de interferência no caso em que o filho do presidente Lula do PT é citado. Nesse contexto, Mendonça, nos próximos dias, também deve aumentar rigor no compartilhamento de informações no inquérito do INSS para restringir o acesso a dados e blindar a investigação de eventuais pressões políticas. Então, é o ministro André Mendonça dizendo, olha, aqui eu sou o relator, aqui quem manda sou eu e eu vou abrir um procedimento para apurar o que aconteceu, porque as justificativas que vocês me deram foram fajutas, né? Foram insuficientes. Não era motivo para troca do delegado, para trocar o delegado. E a informação que chega, gente, é que o ministro André Mendonça pode tomar uma decisão drástica com toda essa questão envolvendo Lulinha da Silva, que a gente assistindo de fora abre precedente para interpretar que parece que estão num desespero para blindar o filho do homem, para blindar o filho do Lula, para blindar para que nada aconteça com esse homem. Imagina o Lulinha recebendo ordem de prisão agora, neste exato momento em que o Lula está obcecado pelo poder, pela campanha eleitoral. E agora, gente, deixa eu trazer aqui para vocês uma notícia que gerou pânico e desespero. Essa notícia deixou Lula, o PT e membros do governo Lula desesperados. Que é essa notícia aqui, ó. Trump convida Flávio Bolsonaro para visita à Casa Branca. Saiu aqui na imprensa nesse dia de hoje, não é só aqui no Poder 360, tá em todos os jornais. Cláudio Dantas foi um dos primeiros, né, a trazer essa informação, jornalista que a gente admira muito, né, de muita credibilidade, Cláudio Dantas. Saiu hoje na imprensa que o Donald Trump convidou Flávio Bolsonaro para visita à Casa Branca. E por que isso aqui pode ser um motivo do desespero para o Lula da Silva? Calma que eu vou explicar para vocês logo em seguida. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro para uma visita à Casa Branca na próxima semana. A informação foi divulgada pelo site
Cláudio Dantas e confirmada pelo Poder 360. Segundo a equipe de pré-campanha, o convite partiu de Trump. Foi feito semanas depois do encontro do republicano com o presidente Lula nos Estados Unidos. O objetivo é mostrar proximidade do pré-candidato à presidência com o republicano depois de visita de Lula, né? Ser considerada bem-sucedida no Palácio do Planalto. Isso, assim, foi bem-sucedida para a esquerda, né? Porque o cara entrar pelo fundo, não receber lá de início a imprensa. Aquilo ali, para mim, foi uma catástrofe. O que teve de benéfico, de bom para o Brasil naquele encontro do Lula com o Trump? Eu não vi nada até agora. Mas para eles, foi um encontro... Foi uma... Wonderful. Aí... Inclusive, gente, tá? Tem que dar os parabéns aqui pro Cláudio Dantas, que deu esse furo. Foi o primeiro aqui a trazer essa informação no dia de hoje, exclusivo, né? Trump convida Flávio Bolsonaro à Casa Branca, gente, tá? E a imprensa tá um alvoroço. Como assim? Eu não acredito. Porque o Lula parece que só conseguiu o encontro com o Donald Trump, porque parece que houve ali um intermédio dos irmãos Batista, né? De um dos irmãos Batista que pegou o celular, ligou para o Trump. Né? Eu já vi aí algumas informações na imprensa de que parece que foi um dos irmãos Batistas que intermediou. Porque, gente, membros do governo eles são tão incompetentes que por si só eles não conseguem uma reunião. Tem que pedir a ajuda de alguém. Aí lembraram do empresário, né? Wesley Batista, não sei, eu confundo sempre o nome dos dois, gente. Pra mim é tudo farinha do mesmo saco. Parece que o Lula só conseguiu a reunião com o Trump por causa dos irmãos Batista lá, que, diga-se de passagem, né? Os irmãos Batistas são homens de muita sorte, né? Quando o Lula tá na presidência da República. E parece que teve dedo dos irmãos Batista aquela reunião do Lula com o Trump. Porém, aqui foi o contrário. Parece que foi o Donald Trump que convidou Flávio Bolsonaro para desespero. Inclusive, eu acabei de ver um vídeo aqui agora. Flávio Bolsonaro saiu de um compromisso, atendeu ali vários jornalistas e ele foi questionado. Ah, foi você que pediu essa reunião? Ele falou, olha, gente, não fui eu que pedi essa reunião. Ou seja, é o Flávio Bolsonaro esfregando na cara do Lula que ele não precisa implorar para pedir encontros com Donald Trump, que ele pode, sim, ser convidado pelo presidente dos Estados Unidos. Isso sendo que ele nem é presidente ainda, né? Deu para vocês entenderem o motivo do desespero, gente, tá? Deu, né? Vamos porque tem mais. Sanderson, deputado federal Sanderson denuncia Lula a PGR por propaganda eleitoral. Eu disse para vocês, gente, tá? Que aquela propaganda eleitoral antecipada do Lula lá para as cupinchas ia custar caro, né? Mas vai custar mais caro do que a gente imaginava. Tá aqui, ó. O deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL, protocolou uma representação criminal na PGR contra o presidente Lula. O documento enviado diretamente ao PGR Paulo Gonet nessa terça-feira acusa o chefe do executivo de usar a estrutura do Palácio do Planalto para fazer campanha eleitoral antecipada ilegalmente. Lembrando, gente, tá? Que o Ronaldo Caiado foi declarado inelegível por ter feito basicamente o mesmo lá, né? Utilizando as instalações lá do governo de Goiás, gente, tá? Meu Deus. A denúncia foca o pronunciamento de Lula durante a cerimônia de lançamento do programa Crédito para taxistas e motoristas de aplicativo. O parlamentar gaúcho afirma que o petista cometeu abuso de poder político, desvio de finalidade administrativa e uso indevido da máquina pública ao pedir para a plateia, né, que dê votos a ministras Simone Tebet e Marina Silva, gente, tá? Aquele momento em que o Lula pediu voto para Simone Tebet e para Marina, gente, aquilo ali vai dar BO pro Lula, aquilo vai dar problema pro Lula. Sanderson argumenta no ofício que a declaração presidencial violou frontalmente o artigo 37 da Constituição Federal, em que exige neutralidade e impessoalidade dos governantes.
o deputado destaca que o comício improvisado ocorreu dentro das dependências da Presidência da República, contou com transmissão em canais estatais e foi inteiramente custeado com o dinheiro dos impostos do cidadão brasileiro. Mas o que eu acho mais, assim, que eu fico mais furiosa é que o Lula não é a primeira vez que o Lula faz isso. Quem não se lembra daquele 1º de maio do Lula pedindo voto pro Boulos? Máximo que aconteceu foi uma multazinha lá, mequetrefe. Então, assim, aí depois o Lula ficou recorrendo, acho que até baixou o valor. O trem foi tão irrisório que depois eu nem acompanhei. Agora o Lula comete o mesmo... E aí, gente? Ou seja, é quanto mais. O cara pensa assim, eu tô aqui usando uma estrutura do governo, sendo transmitido para milhões de pessoas com dinheiro público. Vou fazer campanha. Nada acontece. Eu sou intocável. Essa justiça não me atinge. Essa justiça que tá aí não me atinge. Então, eu vou fazer, vou falar, vou pedir voto. Não acontece nada comigo. Agora, se fosse o Bolsonaro, é diferente. Se fosse o Bolsonaro... Vocês têm noção de como que já estaria a imprensa, a militância de esquerda? Bolsonaro fazendo campanha para aliados, utilizando os sedes do governo, dinheiro público e tal, usando as TVs, transmissão ao vivo. Se fosse o Bolsonaro, nossa, você estava sendo tratorado. Tratorado. Mas é Lula, gente. Ele usa vermelho, é diferente. É diferente. Vamos lá, gente. TSE torna candidatos em São Paulo inelegíveis por usar igreja para se promover. Gente, imagina se essa moda pega. Utilizar igreja para conquistar voto. Sim, em ano eleitoral. Tipo assim, a pessoa passa 3 anos e meio... Você nunca vê essa pessoa numa igreja, mas chegou o ano eleitoral, a pessoa tá lá. Vai pra onde? Imagina. TSE torna candidatos em São Paulo inelegíveis por usar igreja para se promover. Imagina se isso aqui, gente, tá? Porque, ó, o que aconteceu agora recentemente? O que o Lula fez? Lula e Janja visitam a Basílica da Sagrada Família em Barcelona. O Lula também foi para a igreja. Tá aqui, gente, tá? O TSE manteve a inelegibilidade da ex-prefeita de Votorantim, São Paulo, Fabiola Alves da Silva, e do ex-candidato a vereador Pastor Lilo, do MDB, por considerar que eles cometeram abuso de poder político e econômico ao usar igrejas para promover suas candidaturas. Imagina se essa moda pega, hein? Tornar inelegível por usar igrejas. Será que o Lula vai muito para a igreja agora nesse ano eleitoral, gente? Tá aí. Por unanimidade, ministros mantiveram sentença que havia condenado os dois. Também foi preservado o trecho da decisão que cassou o registro de candidatura de Fabiola e seu candidato a vice na época, Lorival Cesário da Silva, do Pastor. O caso que motivou as condenações ocorreu nas eleições municipais de 2014. Na época, Fabiola e Lilo concorreram à reeleição para seus cargos, mas não tiveram êxito. Culto na igreja do Evangelho Quadrangular foi usado para propaganda política, considerou o TSE. Eles usaram a igreja para fazer propaganda política, foram penalizados, né? Estão inelegíveis. Os ministros avaliaram que o discurso feito na cerimônia da qual os candidatos participaram tiveram enaltecimento pessoal, preferência expressa às eleições, exposição destacada, utilização do símbolo oficial, diante de expressiva audiência. É mais ou menos o que o Lula fez agora lá, pedindo voto para Simone Tebet e para Marina Silva, mas com Lula é diferente, gente. Calma. E aí, gente, o que é que vocês acharam? Coloca aqui embaixo.
a opinião de todos vocês. Vejam só, Flávio Bolsonaro, isso aconteceu agora, gente, há poucos instantes, dentro do Congresso Nacional, gente, tá? Flávio Bolsonaro acabou de fazer uma revelação bombástica no Congresso Nacional, partiu para cima do Lula e explodiu uma bomba atômica que deixou a esquerda devastada. Assista até o finalzinho. A instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã, porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro, e também qual é a relação que eles tinham com o Lula, qual é a relação que eles tinham com o Alexandre de Moraes, porque eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Porque tem uma grande diferença. Vocês entendem muito de corrupção. O que foi mensalão? Mensalão, compra de votos de deputado na mala, aqui no Congresso Nacional. Governo, PT. Petrolão, um assalto à estatal amada pelos brasileiros, que é a Petrobras. Só, segundo os cálculos da Lava Jato, estima-se em 42 bilhões de reais o roubo na Petrobras. Governo Lula, PT. Escândalo do roubo dos aposentados do INSS. Uma excrescência, além de roubar a esperança da nossa juventude. Mais uma vez, o governo do PT roubando os nossos aposentados, obrigando descontos nos contra-cheques de pessoas necessitadas, pessoas idosas, que já deram sangue e a sua vida para ter o mínimo de tranquilidade nessa altura das suas vidas. E aí vem o suspeito de receber mensalinho de 300 mil reais, o filho do Lula, o filho do presidente da República, sendo investigado como suspeito de receber o dinheiro dos aposentados do INSS. Então esse é um lado, é o lado da corrupção. Do outro lado está o filme do presidente Bolsonaro, que recebeu um investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar sua conduta, inclusive premiado, as suas empresas premiadas, como exemplo de compliance. Desse lado de cá, junto com o filme, está o patrocínio na Globo, está o patrocínio no SBT, no Metrópolis, uma série de outros veículos de comunicação, realização de eventos como Fórmula 1, eventos em Nova York. Esse lado não tem nada de errado. E é por isso, presidente, que a gente precisa, urgentemente, dessa CPMI. Porque olha como está a Polícia Federal hoje. Um grupo aparelhado, na maior cara de pau, trocam o delegado que quebrou o sigilo do Lulinha na mão grande. Trocam na mão grande. Imagina se fosse no governo Bolsonaro. Ixi, o mundo tinha caído. A investigação sobre o filho do presidente. Eles trocam o próprio delegado da investigação. Isso é inaceitável. Agora, pessoal da esquerda aí, levanta a mão. Quem assinou a CPMI do Banco Master? Quem assinou? Não assina. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. E vocês da imprensa? Cara de pau. Para concluir, presidente, vocês da imprensa abram o olho. Olha o que o atual presidente da República acabou de fazer. Um decreto da censura de Lula, que é mais uma vez, é mais uma ofensiva contra a liberdade de expressão. É mais uma ameaça ao trabalho da imprensa. É uma ameaça à liberdade de imprensa que é sagrada. Vocês podem não gostar de Bolsonaro, mas amem a profissão de vocês, pelo menos. Para que vocês possam continuar tendo a liberdade de fazer as matérias que vocês precisam fazer. E por fim, presidente, eu quero dizer a todos aí, não é que eu sou uma pedra no caminho desse projeto de poder do PT, não. Eu sou aquele que, junto com as pessoas que estão aqui, nós, o povo, vamos impedir o projeto de poder aqui nesse país, porque a gente vai libertar os brasileiros que hoje estão endividados por causa desse governo. Nós vamos libertar os brasileiros que hoje moram em áreas que são dominadas por narcotraficantes, e esse governo não faz nada, não aceita classificá-los como terroristas, CV e PCC. Nós vamos libertar o povo brasileiro dessa corrupção absurda. Nós vamos libertar o povo brasileiro para que ele possa voltar a comprar arroz e feijão sem precisar parcelar no cartão de crédito, porque o povo brasileiro precisa ter liberdade para voltar a conseguir encher um carrinho de compra e levar dignidade para dentro da sua casa. Não adianta tentarem nos calar. Vamos para cima, Brasil! Nós vamos resgatar esse país juntos. O povo brasileiro não aguenta mais 4 anos de PT. Parabéns!
Isso a aí, instalação dessa eu CPMI. tenho certeza absoluta. O povo não aguenta. Mais 4 anos de PT, de Lula, destruindo o Brasil, saqueando o Brasil. Rombo nas estatais. O Brasil não vai aguentar. Vocês acham que o povo brasileiro vai aguentar mais 4 anos? Você acha que o povo brasileiro vai aguentar mais 4 anos sendo o povo que mais paga imposto no mundo, o maior imposto do mundo? Porque é isso que o Lula soube fazer, socar, enfiar imposto no lombo do povo brasileiro. Mas agora, com a emenda eleitoral, tirou das blusinhas, né? Depois que arrecadou lá quase 9 bilhões, não chega, já arrecadei muito, já ferrei, lasquei com a vida do povo. Agora, não, vou tirar essa taxinha das blusinhas que foi criado no meu governo. Tá aí, gente, tá? Flávio Bolsonaro. Gente, só disse verdades. Concordo, gênero, número e grau, com todas as palavras aqui. Agora, a questão da troca do delegado da Polícia Federal, gente, poderiam ter disfarçado mais, né? Assim, a gente que tá de fora, acompanhando, abre brecha, abre precedentes para interpretações. A gente não é cego, a gente não é surdo, a gente tá vendo. Poxa, justamente o delegado que estava intensificando as investigações para cima do Lulinha foi trocado. Assim, gente, na maior cara lavada foi trocado. Por muito menos os jornalistas da esquerda estavam... Se fosse que não fosse no governo Bolsonaro, eles estavam tripudiando, massacrando o Bolsonaro. Mas como é Lula, como usa vermelho é diferente. Não, gente, como é Lula, vamos ficar caladinho. Afinal de contas, para a imprensa, qual que é melhor lá no poder? É o Lula, né, que jorra milhões e milhões nesses veículos de imprensa de esquerda. Tá aí. E não só o Flávio Bolsonaro, mas o Eduardo Bolsonaro também rasgou o verbo, citou nomes e também explodiu uma bomba atômica, gente, tá? Não vou dar spoiler, só assistam porque isso aqui é... a chapa tá esquentando para muita gente. Vocês vão entender. Direto ao ponto, né, a grande polêmica da semana da questão do Flávio Bolsonaro se relacionando com o Daniel Vorcaro. Acima de tudo, né, mais do que aqueles argumentos de que o Vorcaro tenha também patrocinado filmes do Lula, do Temer, a Fórmula 1 ou a própria TV Globo, que viralizou o vídeo do Flávio Bolsonaro cobrando a TV Globo para saber se aquilo ali era dinheiro sujo ou não. Enfim, isso acho que todos vocês viram. E quebra, né, qualquer tipo de possibilidade de você querer dizer que estava se praticando um crime, quando na verdade estavam sendo cobradas parcelas em atraso para a confecção de um filme legítimo, ou seja, um investimento privado para uma iniciativa privada totalmente feita nos Estados Unidos, porque no Brasil, por óbvio, não há a tranquilidade de você rodar um filme a favor do Bolsonaro. Mas a gente tem que entender primeiro qual é o objetivo das pessoas ao vazar a conta-gotas esses áudios, conversas, encontros, etc. O objetivo deles não é destruir apenas o filme, é inviabilizar a candidatura do Flávio, abrindo caminho para a reeleição do Lula, que colocaria mais 3 ministros dentro do STF. Você conseguiu imaginar o tamanho do problema que a gente tem à nossa frente? E diante disso, eu vou pegar uma brecha aqui de um vídeo que eu vi muito bom do Cláudio Dantas, em que o Cláudio Dantas fala o seguinte: a esquerda, desde o primeiro momento, quando ela começou falando que foi golpe o impeachment contra o Dilma Rousseff, todo santo dia eles repetem que foi golpe, foi golpe, foi golpe. Quando eles vão defender o Lula, que fez, sim, uma suposta troca de favores com o Daniel Vorcaro, porque o Lula, sim, ofereceu um benefício ao Daniel Vorcaro, uma contrapartida ilegal. Quando aconselha ele não vender o banco, ele fala: espera que eu vou botar o presidente do Banco Central, que inclusive está aqui do meu lado nessa reunião, o Galípolo, e ele vai resolver a sua questão aí do seu banco. Isso sim, uma contrapartida ilegal. Do Flávio, a contrapartida qualquer, o retorno financeiro de investimento, como toda relação contratual privada, ou seja, totalmente legal. Mas quando o Lula faz isso, o que a esquerda faz? Ela vai cobrar o Lula? Não. E aí eu sei que muita gente vai começar a pensar: mas Eduardo, você quer que a gente haja igual à esquerda? Não. Eu quero que a gente tenha uma estratégia política. Porque senão a gente vai cair na mesma questão. Eu vou botar um exemplo mais exagerado para você entender o que eu estou falando. Você imagina na Segunda Guerra Mundial. Churchill, Roosevelt,
Charles de Gaulle em exílio, vão fazer uma aliança com Stalin, o cara que faz o Gulag, um genocida, para derrotar o Hitler. Se fosse hoje, o Hitler iria dominar o mundo. Mas Eduardo, sim. Porque a direita limpinha não faria associação com Stalin. E o Hitler iria agradecer, iria falar muito obrigado. Porque foi uma coalizão de forças que conseguiu vencer a Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a que eu falo, a estratégia política. Não é defender o Flávio a todo custo, mas é entender contra quem que a gente está jogando. Porque eu vi gente na internet falando, vamos abrir os contratos, pagam-se multas milionárias, mas e daí? Inviabiliza o filme, mas pelo menos salvaremos a eleição. Vocês acham mesmo que se for aberto um contrato e for tudo isso exposto, e seja paga uma multa milionária por quebra de cláusula contratual, inviabilizando o lançamento do filme, você acha que nessa situação os nossos inimigos vão parar de nos criticar, nos atacar e nos denegrir? É muita ingenuidade você achar isso. Eu acho até que a narrativa deles deve estar pronta para esse momento, né? Que aí eles vão falar, tá vendo? Não lançaram filme porque não tinham filme, pegaram o dinheiro todo e botaram no bolso. Então, como Sun Tzu diz, né? Se você não conhece nem a si, nem seu inimigo, você vai perder todas as batalhas dentro da guerra. Se você conhece a si, mas não conhece o inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota. Mas se você conhece a si e também conhece o seu inimigo, você será vitorioso. Gostei dessa parte final, né? Se você conhece a si e o seu inimigo, você será vitorioso. E a gente conhece muito bem o inimigo, né, gente? Quem que a gente quer tirar do poder? Quem? Esse partido das trevas que está aí destruindo o Brasil. Esse é o único objetivo. Tirar Lula da Silva do poder. Segundo aqui Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, gente, tá? E aí? Vocês concordam com essa fala do Eduardo Bolsonaro? Tem algum momento em que vocês discordam? Olha, Fabiana, lá no ponto X que ele disse isso, eu já penso diferente, eu já penso assim, assim, assado. Analisem, gente, tá? Qualquer coisa, se vocês não se lembram muito bem, volta um pouquinho o vídeo aqui, assistam novamente e coloca aqui embaixo a opinião, se vocês concordam com o posicionamento, com a opinião dessa estratégia da oposição, da direita, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do clã Bolsonaro, da oposição, para derrubar Lula da Silva, né? Tirar o PT e a esquerda do comando do Brasil.